Fala pessoal do nono ano do Colégio e Curso Universo, tudo bem? Aqui é o professor Pedro Henrique, professor de História do Ensino Médio. E hoje a aula de vocês de História é comigo, beleza pessoal? Então hoje a gente começa a falar um pouco sobre um grande assunto aí dentro da história, uma grande temática, tá? É um grande fato histórico que aconteceu recentemente, se a gente for pegar a periodização da história. Então a gente vai falar hoje sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? E eu vou deixar bem claro para vocês que não tem condições de a gente estender todo um vídeo falando sobre a Primeira Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial, é claro que ela é um acontecimento muito extenso, tá? Ela requer vários detalhes, tá? Ela tem várias particularidades, então é claro que a gente tem que paulatinamente, tá? Construindo essas aulas para vocês terem um conhecimento aí e as informações saudáveis de uma forma bem tranquila, tá? Então essa aqui está sendo o início, tá? Está sendo a introdução sobre o que foi a chamada Primeira Guerra Mundial, então por isso que eu coloquei aqui para vocês que a gente vai falar sobre os antecedentes e o estopim dessa guerra, tá? Então aí vai ficar para um próximo vídeo a questão do desenvolvimento, tá? E depois ali a conclusão e é claro que os movimentos pós ali a Primeira Guerra, tá? Então aqui a nossa aula hoje, como eu destaquei aqui no slide para vocês, é sobre os antecedentes e o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai começando agora, tranquilo, nono ano? Então vamos lá. Pessoal, eu vou puxar aqui um pouquinho a minha câmera para vocês e eu queria dizer para que vocês estejam aí com o caderno, tá? Anotando aí todas essas palavras-chave. Essas palavras-chave são justamente os conceitos importantes, tá? Os dados importantes para vocês terem uma construção da história da Primeira Guerra Mundial de uma forma bem linear, de uma forma bem tranquila, tá? Então coloquei alguns aqui pontos que eu acho principais para a gente começar antes de entrar para falar diretamente na guerra. É claro que a gente tem que conhecer o mundo, como ele estava se transformando a chegar numa guerra que foi praticamente uma guerra, claro, muito caótica, tá? Então aí aproximadamente 17 milhões de pessoas ela morreram em meio a essa guerra. Essa guerra ali foi chamada, né, como a guerra total, porque ela abarca ali vários contextos, várias nações, e ela abarca ali toda aquela parte ali da Europa, tá? Então por isso que é conhecida como a guerra total ou a chamada Grande Guerra. E depois da Segunda Guerra Mundial, é claro que ela ganha essa nomenclatura de Primeira Guerra, tá? Então esses são alguns pequenos dados. Vocês sabem que vamos seguindo aí alguns intelectuais como Maquiavel, que ele fala que os líderes eles têm toda a noção de como vai começar a guerra, mas eles não têm a noção de quando esse conflito ele vai acabar, porque ele acaba sendo determinado por vários fatores que o homem ele acaba sendo e tendo ações também imprevisíveis, tá? Então essa guerra, é claro que ela se estendeu aí durante um período de 4 anos, tá? Então vocês lembrem que a primeira Grande Guerra Mundial ela se estendeu de 1914 a 1918, tá? Então era um contexto aí de muita influência em relação à política, em relação à economia, em relação ao próprio desenvolvimento tecnológico, em relação à parte militar também, tá? Então a parte de comunicação, de transporte, tudo isso ela foi começada a ser moldado por conta dessa guerra, tá? Então é claro que é um fato histórico, é um fato marcante dentro da nossa história e é claro que temos que conhecer todas as particularidades, porque vocês sabem que a história ela analisa esses fatos das ações humanas do passado e cabe a gente fazer uma reflexão e tentar melhorar em relação à nossa idade contemporânea, aos nossos dias atuais, tá? Então pessoal, aqui nesse slide eu separei alguns detalhes para vocês, para a gente falar sobre os antecedentes da guerra. Então a gente vai analisar esse contexto ali daquele início do século XX até ali no final do século XIX, tá? E ver como essa guerra ela foi construída. Então eu trouxe alguns tópicos para vocês aqui. O primeiro tópico, o que a gente chama de Belle Époque, tá? Que é justamente o período, como eu coloquei ali para vocês, de otimismo, paz e inovações na Europa. Então o que foi que aconteceu nessa chamada Bela Época, tá? Então foram justamente ali décadas de puro desenvolvimento, principalmente ali
dentro da Europa, tá? Foi uma época de paz, onde vários fatores estavam em desenvolvimento, então em relação à cultura, em relação às próprias manifestações artísticas, em relação à comunicação, em relação ao transporte, em relação aos centros urbanos, tá? As capitais ali daquele período elas estavam sendo desenvolvidas em relação a vários fatores, então é o que a gente chama ali da Belle Époque, tá? Que é justamente ali um período onde trouxe a parte da prosperidade, o afeto e vários desenvolvimentos, também na parte de tecnologia a gente também pode ressaltar, tá? Então vocês podem ver que é uma contraposição do que a gente está falando. Logo depois a gente vai ter o início da Grande Guerra Mundial, e nesse período, um pouco antes, estava passando por ali um grande período de prosperidade dentro ali da parte da Europa, tá? Que justamente é onde a gente está falando dessas grandes transformações que a gente chama ali do período da Belle Époque, tá? Então vocês anotem aí, por gentileza, tá? É justamente esses antecedentes da guerra. Esse é o primeiro que eu trago para vocês. Segundo, também não menos importante, mas a gente tem que falar também sobre a concorrência política, como eu trouxe aqui para vocês, concorrência de caráter político, econômico entre as potências, tá? Que potências são essas? Vocês sabem que tem a ascensão da Alemanha, tá? Já unificada. Então a gente tem a França, a gente tem ali o Império Britânico, a gente tem a Grande Sérvia que estava se transformando, a gente tem o Império Austro-Húngaro, tá? Que posteriormente, é claro que ele vai se dividir em algumas regiões que a gente conhece em relação à nossa geografia atual. Então são algumas potências essas que participaram do chamado imperialismo, tá? Naquela ascensão, busca de novos territórios ali em relação à mão de obra, em relação a matérias-primas, em relação a recursos naturais. Então eram potências, eram nações que estavam sempre almejando ali uma prosperidade, um capital, tá? Um mercado para poder passar ali suas economias, e é claro que se tornar ali uma grande potência. Então a concorrência em relação nesse período era muito forte, tá? Dentro de várias grandes nações, com destaques para essas que eu acabei de falar para vocês. É claro que posteriormente a gente pode colocar aí já os Estados Unidos, tá? E assim trabalhar outras questões em relação ao panorama aqui da América, tranquilo? Então, dentro dessa concorrência, a gente pode falar do lado político, tá? Vocês sabem que a política nesse momento, é claro que ela vem sendo diferenciada, porque um líder político, naquele momento, ele exalta, através de vários discursos, a sua própria nação, em relação a você ter uma valorização diferente, a você ter uma educação, um trabalho e uma consciência diferente ali de ser cidadão, de prestar serviço para esse país. E é por isso que isso cresce muito, que eu coloco na parte 3, no destaque 3 para vocês aqui na setinha, que é justamente o crescimento dos sentimentos nacionalistas, tá? Então, lembrando a vocês, eu tenho certeza que vocês já são craques em conceitos históricos, mas quando a gente fala ali do nacionalismo, é justamente aquele sentimento, aquele desejo, que aquela admiração que justamente aqueles cidadãos de uma própria nação têm por seus valores, por sua identidade, pela pátria, pela bandeira nacional. Então, toda uma identidade própria junto com aquele país. Então é por isso que esse crescimento, é claro que ele foi sendo elevado através de vários discursos políticos, tá? Então a população naquela época matava e morria por conta do seu país, tá? Então ali o sentimento nacionalista era muito forte, tá? Então isso é claro que crescendo, tendo um sentimento mais exacerbado, tá? Tendo um preconceito com outras nações, com povos de outras nações, então é claro que a gente vai ter um certo conflito social nesse período, tá? Principalmente depois desse período, quando a gente vai chegando ali no período entre guerras e ali entrando na Segunda Guerra Mundial, tá? Enfim, pessoal, a gente tá falando agora no quarto ponto. A gente pode tocar sobre a formação das alianças, tá? Que a gente vai tocar um pouco mais lá na frente, a chamada corrida armamentista. Então, é claro que esses impérios nacionais que estão ali seguindo, pensando ali, almejando o seu ápice político e econômico, eles fazem algumas alianças de acordo com algumas ideologias, tá? Então, aquele que é mais próximo do outro, que tem algumas ideologias de líderes em comuns, eles vão fazendo algumas alianças, enquanto os outros são vistos como inimigos, tá? São vistos como adversários, e esses outros adversários, eles se unem também através de um único objetivo, através de vencer
através de se tornar uma grande potência, tá? Então, ao passar desse tempo, eu estou falando ali um pouco antes de 1914, houve o que a gente chama de corrida armamentista, tá? Isso aqui vocês têm que anotar também, que é um fato histórico muito importante, tá? O que foi essa corrida armamentista, tá? Essa corrida era justamente ali o avanço de várias nações produzindo, fazendo vários desenvolvimentos, tanto de armas, tanto na parte bélica, na parte militar propriamente dita, tanto na parte de tecnologia, tanto na parte funcional de transportes, seja ele terrestre, seja ele de vários outros setores, tá? Em relação à parte automobilística e em relação a vários setores da sociedade que poderiam proporcionar uma certa bagagem para que, se caso houvesse a chegar uma guerra ou algum conflito ali, mesmo que pequeno, mas que a população teria que entrar, tá? Então, nesse período ali, um pouco antes de 1914, foi o período dentro dessa corrida armamentista, onde é claro que não teve antes de 1914 um conflito direto armado, então pode dizer que tem uma nomenclatura aí onde a gente chama de paz armada, tá? Eles estavam ao mesmo tempo fazendo essa corrida, todos queriam ser o maior país bélico, ali o maior país econômico, com vários setores ali, tanto industrial, tá, tanto político, tendo uma consolidação da sua organização, mas eles não entraram em conflito propriamente dito, tá? A gente vai entender como foi que começou esse grande conflito nos próximos slides, tá? E por último, pessoal, a última setinha que eu trago para vocês é justamente o pan-eslavismo e a crise nos Balcãs. Essa crise nos Balcãs, aquela região, lembra ali na geografia dos Balcãs, ela é muito complicado da gente explicar, porque são vários territórios, são vários conflitos ali, tanto na parte étnica, tanto na parte religiosa, tanto na parte de relações sociais, tanto na parte política propriamente dita, tá? Em relação a essa crise, gera várias ideologias, como começou a ser introduzido o que a gente chama de pan-eslavismo, tá? Que é justamente ali os povos chamados eslavos, que eu trago alguns deles aqui para vocês. Tá? Esses povos eslavos, eles queriam formar uma grande nação naquele período ali. Então esses povos eslavos, a gente pode citar a Sérvia, a gente pode citar os búlgaros, os romenos. Então todos eles estavam querendo transformar, virar em com uma grande organização, uma grande constituição, uma grande Sérvia ali. E é claro que outros países, outros territórios, eles não cederam, eles acabaram entrando em crise, eles não se aliaram, e aí essa questão ficou um pouco conflituosa em relação a todos os interesses, tá? Então, pessoal, eu trouxe aqui algumas setinhas, tá? São 5. Eu espero que vocês estejam copiando aí, entendendo qualquer coisa, qualquer dúvida. Eu sei que eu não sou professor de vocês oficial, mas eu tô aqui sempre para ajudar, para trazer o melhor, tá? Sou da área também, então trouxe aqui 5 tópicos principais para a gente entender como essa guerra ela foi construída, tá? Então, a Belle Époque, claro, aquela grande período ali de várias transformações e desenvolvimento ali de paz, tá? A gente tem a concorrência política, econômica entre as potências, lembra ali da parte do imperialismo, do neo-imperialismo, tá? Do novo imperialismo, tá? De um novo caráter ali de colonizador, que as potências europeias sempre tiveram, tá? Então é uma recolocação daquilo que eles fizeram lá do século XVI, do século XVII. Então a gente tem a parte 3, o crescimento dos sentimentos nacionalistas, tá? Lembra aí da forte identidade que a população tinha com a sua própria nação. Então lembra aí do quarto ponto, a formação das alianças, onde a gente vai ver a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança lá na frente, tá? E a corrida armamentista, ou seja, todos eles já se preparando para uma futura guerra, embora que antes de 1914 não tinha acontecido propriamente dito, tá? E por último, a questão ali dos Balcãs, a questão dos povos eslavos tentarem formar uma unificação entre aquelas localidades, e isso trouxe também alguns conflitos, tanto entre eles como também em outras localidades. Tranquilo, nono ano? Então a gente pode continuar? Então vamos lá. Agora a gente vai falar das possíveis causas para o conflito. É claro que quando a gente está falando, pessoal, da parte agora
grande da história, da parte pura da história. É claro que a gente não pode colocar como uma causa perfeita que se tornou uma consequência como uma guerra. É claro que existem vários fatores que podem explicar como essa guerra ela eclodiu. Então por isso que eu trago aqui para vocês. É claro que em outras historiografias, a outra parte historiográfica podem produzir algumas outras possíveis causas, tá, que geraram isso, mas aqui eu trago algumas vistas como principais e cabe agora a gente analisar uma por uma para entender como esse conflito ele chegou tem uma dimensão muito grande a se tornar uma das gran, dos grandes fatos históricos caóticos dentro da história da humanidade, tá? Então eu coloquei o primeiro ponto, a disputas de mercados internacionais. Então aí vai a mão de obra, aí vai questão dos recursos naturais, tá? Aí vai questão dos territórios, dos avanços em relação dentro de um panorama econômico, tá? Então é claro que toda nação que queria se tornar ali um país de primeiro mundo, um país que tivesse um avanço em uma distância diferente dos seus adversários, ele tinha que ter um mercado internacional ali favorável a ele, tá? Então França, a própria Inglaterra, o próprio Império ali britânico, a própria Alemanha, tá? Que foi unificada ali, uma das últimas nações a serem ali unificadas, tá? Então a gente vai falar do Império Austro-Húngaro. Então todas essas grandes nações elas lutavam entre si. Quando eu falo lutavam, lembra aí das aspas, em relação a ter um mercado internacional fortificado, consolidado em relação a toda a economia, aquela economia que poderia beneficiar e assim transformar ele em uma grande potência, um grande país, porque vocês sabem que o que move esse novo mundo nesse período é justamente ali o capitalismo, tá? Que a gente já vai falar um pouco mais dele lá na frente, mas é claro que o capitalismo nesse período já está bem mais fortificado, tá? Já é uma outra fase onde o ser humano ele divide e ele sabe que o motor daquela sociedade naquele período é justamente ali o capital, tá? Então, para isso, para você ter uma nação fortificada, o capital em giro, capital de empresas, de indústrias, da parte ibérica, teria que ser forte. Tranquilo? Segundo ponto, atrito entre as grandes potências por causa de questões coloniais. Então aí a gente já lembra lá daquelas questões coloniais, assuntos que já estudamos ali, tá? Sexto, sétimo, oitavo ano. Então, nas questões do século XVI até o próprio século XV, XVI, XVII, onde essas disputas, esse acirramento entre algumas grandes nações, eles foram elevados a outro patamar e eles sempre tiveram essa rincha, tá? E por último, a gente vai falar de um grande fator, tá? Não menos importante, também não mais importante que os outros, mas a gente vai falar aqui da França, como eu coloquei para vocês aqui, que queria revanche contra a Alemanha por ter perdido o território da Alsácia-Lorena. Esse território da Alsácia-Lorena é um grande território em questão de minérios, tá? Minérios, você sabe, é um recurso natural muito favorável para várias produções humanas, é claro ali para o próprio mercado, para a própria economia, para a própria indústria, para o próprio crescimento daquela nação. Então esse território ele era tentado ser invadido por várias outras nações, tá? Então é claro que a França, quando ela perde ali para a Alemanha que já tinha acabado de ser unificada, tinha começado a produzir e virar uma grande nação, é claro que a França queria uma revanche e estava só ali esperando algum motivo para poder entrar em um certo conflito, tá? Então, pessoal, vocês podem ver que é um período bastante complicado, bastante tenso em relação à política, em relação à economia, à parte social também. Então esses países, de acordo com essas várias diferenças, essas várias buscas de se tornar uma grande potência, de se tornar a primeira potência ali mundial, tá? A única, é claro que eles começaram a ter, buscar em algum conflito, alguma causa ali que vigorasse e se transformasse ali num grande fator que provavelmente levariam eles a entrar em conflito. Então foi isso que aconteceu, tá? Então, ó, pessoal, voltando um pouco, aqui eu trouxe para vocês o primeiro slide onde a gente fala dos antecedentes, tá? Por isso que eu falo para vocês, quando a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial, são muitos detalhes, tá? São muitas características, são vários elementos que não tem como a gente trabalhar em apenas uma aula, tá? A não ser que você passe por cima de alguma coisa e o aluno aí acabe faltando
alguns adereços ali para ter um complemento dele nessa sua relação de ensino-aprendizagem. Então é por isso que a gente vai devagarzinho aí comentando todos os aspectos que são principais para a gente entender todo esse panorama de guerra. Então aqui a gente falou sobre os antecedentes, tá? Que são principais para a gente entender a formação dessa guerra. Aqui a gente falou das possíveis causas, então vou repetir aqui para vocês: as disputas de mercados internacionais. Todo mundo queria ter ali um mercado consumidor, consumir da mercadoria daquela nação, para aquela nação enriquecer e ter prosperidade em vários setores: econômico, político, social, cultural, tá? O atrito entre as grandes potências por causa de questões coloniais também foi outra que a gente comentou. E por último, a questão do território da Alsácia-Lorena, tá? Então era uma tensão, estava faltando só agora ali uma fagulha para esses países entrarem em conflito propriamente direto, militar e bélico, tá? Então foi o que aconteceu e que a gente vai começar a conversar agora. Então, o estopim da guerra, como eu já disse para vocês, esses grandes países estavam esperando só alguma coisa acontecer para além de declarar a guerra ao próximo. Então, aqui é o que a gente fala, que o estopim da guerra ele se deu com esse grande evento, que é bom vocês anotarem também, tá? Tem várias obras aí falando sobre esse cara, sobre esse grande acontecimento que acabou conhecido como estopim da Primeira Guerra Mundial, tá? Pegando ali a palavra estopim é justamente o início, tá? É justamente a introdução do conflito. Por que se deu aquele grande conflito, aquela grande parte caótica? O estopim daquilo foi o que? A grande causa daquilo foi o que, tá? Então é justamente o que a gente fala de estopim. E esse evento, como eu coloquei aqui para vocês, foi justamente o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, dele, não pode esquecer, e da sua esposa. Então, ele era o herdeiro do grande império austro-húngaro nessa época e ele foi morto ali, foi assassinado a mando do que a gente chama ali de de mãos negras, tá? Que era um grupo ali armado dentro e a mando da grande Sérvia nesse período, tá? Então aqui eu trago para vocês a imagem dele, do Arquiduque Francisco Ferdinando. É aqui a roupa que ele usava, tá? Que é considerada uma das grandes marcas em uma relação de material arqueológico muito importante para a gente entender essa guerra. Então tá aqui a vestimenta que ele usava, vocês podem ver aí ainda é, marcada em relação a parte do assassinato dele, onde vocês podem ver que ela está caracterizada ali com uma certa falha, com um certo tiro, com uma certa sujeira que foi feita naquele período, tá? Então, pessoal, a partir desse período, algumas alianças elas começam a serem feitas, como eu vou falar aqui para vocês, e esse arquiduque Francisco Ferdinando, a partir dele, o conflito entre o Império Austro-Húngaro e a região da Grande Sérvia ali, ele começou a entrar em um conflito fora do comum, tá? Então eles viram essa parte do assassinato do Império Austro-Húngaro justamente como uma ocasião de justamente declarar guerra sérvia e assim começar um grande conflito, tá? Então é o que a gente vai falar nesse próximo slide, que vai ser o último aqui da nossa aula, para a gente não se estender tanto, tá? Então aí a gente continua, vocês continuam ou com o professor de vocês ou até comigo nas próximas aulas, tá? Então aqui, devido a esse grande estopim por conta do assassinato de Francisco Ferdinando, tem o início da guerra. Então aí começa a política de alianças. Então aí o Império Austro-Húngaro ele vai declarar guerra à Sérvia, e assim quem é aliado de quem, ele vai se tornar uma política de aliança forte dentro desse período, tá? Então eu vou ler aqui para vocês de uma forma bem rápida. Então o assassinato aumentou a tensão entre Áustria, Hungria e Sérvia, que entraram em guerra no mês seguinte. A partir de então, as declarações de guerra se seguiram. A Rússia, aliada da Sérvia, começou a movimentar sua máquina de guerra. Em resposta aos russos, a Alemanha declarou guerra à Sérvia, a Rússia e a França. Então vocês podem ver que aquelas nações que eram amigas tanto da Sérvia, tanto do Império Austro-Húngaro, eles se uniram para lutar contra o seu grande inimigo. E aí formando grandes políticas de alianças e aí colocando essa guerra num conflito mais total, tá? Abarcando ali vários países da Europa, os principais daquele período que tinham uma autonomia política, tinham uma autonomia econômica e militar muito forte, tá? E a partir daí, é claro que a gente também tem que falar da população civil, tá? Lembrando a vocês alguns dados, que cerca de 6,6 milhões daqueles 17 que eu falei para vocês, milhões de pessoas que morreram
6,6 eles foram civis. Quando eu estou falando da população civil, aquela população que não é militar, tá? Não é o próprio soldado ali que vai guerrear. Então são crianças, são jovens, estudantes, tá? São camponeses, são professores, são outras classes sociais que fazem parte dessa grande população civil. Mas essa grande população civil, ela é claro que influenciou bastante, e é claro que ela seria ali a grande mão de obra para lutar dentro dessa guerra, tá? Então por isso que eu coloquei aqui para vocês alguns dados dentro do apoio da população civil. Então, o primeiro ponto, a lealdade à pátria. Lembra daquele discurso para você ter um sentimento muito forte nacionalista, para você ter uma identidade com a sua própria pátria. Então foi isso que foi sendo construído em vários países que lutaram essa grande guerra, tá? Principalmente ainda na Segunda Guerra Mundial, que a gente vai falar em um outro momento. O patriotismo, ou seja, você ser patriota, você gostar ali do hino, da bandeira, de todas as características dentro da sua nação, dentro da sua pátria, tá? E por último, o que mais teve foi o alistamento voluntário, tá? Devido a todos esses fatores que eu falei para vocês, o pessoal, a população naquela época, seja de qualquer país ali que lutaria na guerra, se sentia como parte daquele conflito e que ela deveria alguma coisa à nação, então é por isso que eles se alistavam voluntariamente. É claro que vocês têm que lembrar que em alguns países existia um alistamento obrigatório, tá, a partir de uma certa idade, então é por isso que eu trago aqui alguns cartazes para vocês, um cartaz na época e uma fotografia daquele momento ali conflituoso naquele período. Então esse que está aqui do meu lado é justamente ali tropas francesas, tá? Que começaram a ser mobilizadas para poder enfrentar outros territórios. Então ali eles estão se despedindo de algumas amigas, de algumas namoradas, de alguns familiares. Então pode ver que eles estão bem contentes, pode ver no rosto deles, e eles estão servindo ali o país, estão servindo sua nação, e se eles morrerem, eles vão morrer em torno de ter lutado por um bem maior, que seria ali, no caso deles, a França. Aqui atrás eu mostro para vocês que um cartaz, tá, onde fala que eu quero você, eu preciso de você, é justamente ali o Império Britânico recrutando, tá, através de várias formas de discurso, a população jovem ali para se unir ao exército. É claro que de acordo com vários treinamentos e várias outras ocasiões ali de batalha, para eles serem treinados e sendo desenvolvida essa política para o exército e para esse combate militar. Tá? Então, pessoal, aqui foi o início, tá? A gente falou sobre os antecedentes e falou sobre o estopim. É claro que tem muita coisa para a gente falar ainda, mas aí fica para o próximo vídeo, para esse aqui também não ficar tão extenso, tá? Tranquilo, pessoal? Então aqui vai um abraço para vocês do professor Pedro, tá? Professor de História do Ensino Médio, mas que está aqui sempre ajudando vocês no que for preciso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar olhando e a gente vai estar sempre ajudando vocês, tá? Espero que vocês estejam bem e até uma próxima. Valeu!